1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9, versículo 10 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Misericórdia. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Princípios de Deus e sentença. Malaquias, capítulo de número 3 também, a partir do versículo de número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas especiais. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, assim diz o Senhor. Com estas palavras de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, Malaquias, capítulo 3, eu quero abraçar a família de Deus. Os católicos, espíritas e evangélicos, que voltam a formar conosco a maior corrente espiritual do rádio brasileiro. Estamos cobrindo todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí, através da cruzeiro.com.br, através da ICBRN Rio Grande do Norte, através da Cultura da Bahia, através da Nazaré FM para todo o recôncavo baiano. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, levando o assunto que o mundo precisa: Jesus, o Filho da Virgem Maria. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Salvador do mundo. Este é o encontro dos vasos, o café com Jesus, o bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Compartilhe este programa. O programa de ontem tivemos um pequeno problema que foi apagado do Face. Mas o programa de hoje, que Deus ajude que possamos ir até ao fim. Porque hoje é sexta-feira, dia de quebra de maldições. Que a presença da Trindade augusta e divina nos envolva. Que o sábio arquiteto venha sobre nós. Prepara logo o seu copo com água e coloca no rádio para que esta água seja ungida e abençoada por Deus. Faça isso. A fé em Deus pode todas as coisas. Deus procura os fiéis da terra. Deus procura o povo que tem fé. Deus procura aqueles
que crê na sua doutrina, nos seus princípios, em seus estatutos e leis. Deus é assim. Ele não deixa o ser humano vago. Ele coloca as suas normas para a salvação daquela alma. Coloque o copo com água. Coloque um pouquinho do azeite para ser ungido e consagrado para o uso espiritual. A caneta que você vai assinar papéis e documentos. Põe aí também a mamadeira da criança que está aí chorando tanto. A carteira de trabalho que nunca mais viu uma assinatura. A mamadeira, chuquinha, as caixas com os medicamentos. Você que está fazendo tantos tratamentos, ponha os medicamentos, os antibióticos, os comprimidos, aí ao lado do rádio, para que haja a unção santa de Deus. Fique conosco, porque era 2 da madrugada, eu acordei com a voz do Espírito falando comigo. Roubará o homem a Deus? E é o tema que eu vou pregar hoje aqui neste programa, porque o Espírito Santo me acordou de madrugada, ainda não eram 2 horas, e eu pude ouvir a voz do Senhor dizendo: roubará o homem a Deus? Aí o Espírito Santo me leva em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. E depois em Malaquias, capítulo 3. Compartilhe este programa. É uma mensagem que muita gente precisa ouvir, porque a Bíblia diz que ele procura os fiéis da terra. E quando ele encontra um fiel, o Espírito do Senhor passa a habitar naquele fiel. Ele passa a ser luz para as nações, para a família, para a cidade, para parentes e amigos. Então, que possamos estar na luz como ele na luz andou, e que possamos ser mensageiros da luz, verdadeiros mensageiros da luz, sem nenhuma sujeira, cabeça erguida e fé que remove montanhas. Fique conosco, compartilhe este programa. São 5 horas e 12 minutos. Estou falando diretamente da Bahia, Salvador, para todo o Brasil. Estamos por uma rede de rádios, pelo Facebook, pelo YouTube. Este programa não é uma live comum. Não. É a retransmissão de um programa que já está no ar há 43 anos. E o Espírito Santo me incomodou na madrugada de hoje. E a voz do Espírito me acordou. E eu pude ouvir a voz mansa e gostosa de Deus. Roubará o homem a Deus? E ele me leva em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. E depois Malaquias capítulo de número 3. Fique conosco, 5 horas e 13 minutos. Vamos ouvir o hino bonito, Obra Santa. E deixa que esta obra santa envolva sua mente, seu coração, sua vida. Tá bem? Maria de Luzia já está ali conosco, Soraya Rodrigues, Creuza Santana. Pode ir chegando, povo bonito, que forma o grande encontro dos vasos do Iapoque ao Chuí. Canta e encanta Raquel Scali. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador.
Estamos sobre terra santa, reverente, muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Diz o noivo, vem. Ontem pessoas ligaram para mim de várias partes do Brasil. Vocês podem também ligar mandando uma mensagem para o 9918-62232. O código do Brasil é 55. O código de Salvador é 71. Tá bem? O telefone é 9918-62232. Compartilhe o programa de hoje, porque a mensagem que eu quero pregar hoje, 2 horas da madrugada, o Espírito Santo me acordou e eu pude ouvir a voz do Senhor que dizia: roubará o homem a Deus? Que o Espírito Santo me leve em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, e Malaquias, capítulo 3. Compartilhe este programa, para que todos sejam alcançados por esta santa doutrina. Pessoas ontem ligaram para mim, Hamilton Guedes Ferreira, que está internado, Andressa Alves, Andréia Salles, Antônio Carlos Araújo, Antônio Rosalino dos Santos, Aliane Vitória dos Santos, Cássia de Souza, Cláudia Matos, Cremilda de Jesus, Cristiane Alves, Cristiane Gomes do Nascimento, Danilo da Silva Paridade, Edith Guedes, Edivaldina Barros, Eduardo Alonso Ribeiro, Elisângela da Silva Ramos, Everlin da Silva Ramos, Everaldina de Souza, Firmino Nascimento, Giovanni Figueiredo, Isaac Matos, Israel Alves, Itaraci Fernandes, Josenilton Santos, Marcelo Luiz Leite dos Santos, Maria José e Família, Marinalva Alves dos Santos, Paula dos Santos, Roberto Carlos Braga, Silvia dos Santos Ribeiro, Sofia Vasconcelos, Tairene de Jesus, Tânia da Conceição, Valdice Salles, Vanete Guedes, Vera Puridade, Viviane Alves. Foram pessoas que ligaram ontem pedindo a inclusão de seus nomes na corrente espiritual, no encontro dos vasos, na cadeia da prece poderosa. São 5 horas e 18 minutos, hoje é sexta-feira. Deus abençoe, pastor Fábio já está conosco, Creunice do Nascimento, Evânia Sapucaia, Pérola Santana. Hoje é sexta-feira, sexta-feira chegou. Amanhã é sábado, amanhã nós teremos na sede, no bairro da Liberdade, um mini congresso. Não pode ser um grande congresso, porque ainda estamos vivendo este período de pandemia, então não pode ter tumulto de gente. Mas a pastora Marinalva está convocando a todas as mulheres que podem estar amanhã na sede a partir das 18 horas. Eu vou estar lá também, porque eu preciso de uma bênção de Deus através da oração das servas do Senhor. Já são 5h20. Mas hoje é sexta-feira, hoje é um trabalho, viu, Célia Paim, muito especial, porque hoje é quebra de maldições. Rogério, seja bem-vindo, vaso de Deus. Pérola, seja bem-vinda.
hoje é sexta-feira, dia de quebra de maldições. Por que sexta-feira é quebra de maldições? Porque é o dia que, pela mitologia, os Exus e Orixás da sensualidade trabalham segundo a mitologia. Pode ver que é no dia de sexta-feira que há muito adultério, bebida, barzinhos, boates, cassinos, cabarés, motéis abertos a noite toda. Muito assassinato, muito suicídio, muita traição, muito ódio. Hoje é um dia voltado à sensualidade maligna. Tem gente que sai do trabalho e já vai para os bares beber, só aparece em casa no sábado à noite. Porque é um dia que o homem deu legalidade para os orixás e espíritos da sensualidade. Mas foi neste dia que Deus marcou para nós orar e jejuar para a quebra das maldições. Porque maldição é um assunto altamente espiritual, que não sai através de fórmulas, nem de remédio da faixa preta, não sai através de chás, nem de tratamento com psicólogo, analista ou psiquiatra. Não. É campo espiritual, que só quem tem o espírito maior, que é o Espírito de Deus, entende e sabe diagnosticar e dar também o diagnóstico. Deus me fez compreender este campo. Por isso ele me trouxe para a Bahia e me colocou no coração da cidade antiga. Eu estou ali ao lado do mercado das Sete Portas, no início da Baixa dos Sapateiros, próximo ao Pelourinho, a Barroquinha, a Praça da Sé, o Terreiro de Jesus, o Elevador Lacerda, a Fonte Nova. Eu estou no coração da primeira capital do Brasil, aonde no passado houve muito derramamento de sangue, comércio de escravos, muito sangue derramado e muitas algemas enterradas, muitos fetos enterrados. Aí Deus me colocou ali para nós profetizar a quebra das maldições da Bahia para todo o Brasil. Maldição é um assunto que só sai através de jejum e oração. E eu posso falar com autoridade. Por que, missionário, eu posso falar com autoridade? Porque por detrás de mim eu tenho mais de 8.000 pessoas hoje orando e jejuando por mim, mandando a cobertura espiritual e a força da fé para remover as montanhas e arrancar as plantas que o Pai não plantou. Maldição herdada é aquela que veio na árvore genealógica. Você mesmo pode fazer um diagnóstico, como vai a vida dos homens, como está a vida dos homens da sua família, das mulheres. Se não vem repetindo o que aconteceu com a sua tia, sua avó, seu avô. Então eu tenho comigo hoje mais de 8.000 pessoas me dando cobertura espiritual. Sabe por que Davi derrotou a família dos gigantes de Gade? Porque Israel orava e jejuava por Davi. Sabe por que Elias derrotou os profetas de Baal e de Asser?
porque havia 7.000 discípulos, membros, orando por Elias. Sabe por que Sansão, mesmo cego, ainda derrotou o templo de Dagon e matou mais na sua morte do que em seu ministério vivo? Porque Israel orava por Sansão. Sabe por quê? Deus abriu o mar vermelho? Porque Israel orava por Moisés e pedia misericórdia, e Deus desceu para fazer aquela proeza. Sabe por que o povo de Deus saiu de Gósen do Egito? Porque eles clamaram na oração e no jejum. Sabe por que Deus não destruiu Nínive? Porque os ninivitas oravam e jejuavam, e oraram e jejuaram 3 dias e 3 noites. Jesus falou que esta casta de demônios só sai através de oração e jejum. Maldição herdada é aquela que vem nas raízes. Você às vezes não é culpado da carga que está levando, mas veio no seu sobrenome, no seu DNA, e te atormenta até hoje. Jesus falou sobre maldição adquirida, que aquele espírito mau, quando sai da pessoa, ele voltando, ele traz mais 7 amigos. Jesus falou da maldição enviada, que é a macumba, o vodú, a feitiçaria. E só há no mundo espiritual uma receita: oração, jejum e o santo óleo. Então hoje, sexta-feira, eu me ponho diante do altar de Deus para te ajudar, meu amigo, minha amiga. Viu, Vânia? Viu, Rogério? Viu, Pérola? Hoje é dia de quebrar as maldições. Na força do jejum, no poder da oração com a imposição de mãos, e no cálice sagrado, o santo óleo, ungido por fora e ungido por dentro. Hoje é um dia sério. Hoje é um dia de batalha. Hoje é um dia que nós iremos fazer o dragão parar. Hoje é um dia de vencer Herodes e Faraó, Amaleque, Amon, Moabe, Dalila. Hoje é dia de vencer Jezabel, Acabe, Judas, Balaão e Balaque. Hoje é dia de fazer o deserto florescer. Hoje é dia de encontrar o lírio no meio do vale e as rosas no deserto da vida. Hoje, viu, Célia Paim, é um dia de batalha, mas a vitória é de glória em glória, é garantida, porque a receita já foi assinada pelo doutor dos doutores, Jesus, o Filho da Virgem Maria. Hoje é sexta-feira, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho já são 5h29, 2 da tarde, 7 da noite. Eu estarei na Catedral da Benção, Largo das 7 Portas, 446. Lima e Silva, 116 também, viu, Leandra? Vem estar conosco. Traga a roupa daquele filho que é alcoólatra, que se meteu no mundo do crime, da boca de fumo, que se meteu na cocaína, nas drogas. Aquela filha tão linda, que virou menina de programa,
Traga uma roupa dela para que ela seja liberta da pombagira menina ou de trança ou cigana. Hoje é batalha, mas a vitória é garantida. Porque o gigante vai cair, o deserto vai florescer, as serpentes serão massacradas, os escorpiões também. Hoje é dia de fazer o inimigo voltar e cair no abismo sem retorno. Hoje é batalha, mas a vitória é garantida. Domingo, sábado amanhã, nós teremos o Congresso de Mulheres na sede, já nos preparando para o abençoado domingo estudo da Palavra de Deus. E dia 29, o último elo da campanha que está abalando o Brasil, fortalecimento. E outubro vem aí, o mês do fogo. O mês do fogo, Brasil. 5h30, este é o Bom Dia Espírito Santo, Maria Amália. Espírito Santo, o teu poder. 3017 Dia Espírito Santo. Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Fogo, manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia, o fogo que não consumia. Fogo que queima pecado, malícia, prostituição, lascívia e glotonaria, ciúmes e divisão, blasfêmia e discórdia, orgulho, murmuração, inimizade, porfia, inveja e dissensão. Anda fogo, fogo meu Senhor, fogo, quero sentir teu poder. Fogo, manda meu Senhor, manda, faz meu coração arder. Fogo, fogo meu Senhor, manda, o fogo que Moisés via, o fogo que na sarça ardia. Deus abençoe meu amigo pastor José Antônio Melo, aí na minha querida Minas Gerais. Patrícia Bottini, também diretamente da França. Evani Sapucaia, Vânia Silva Vânia, sejam todos bem-vindos para o grande encontro dos vasos. Maria Oliveira Marli, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos, povo lindo de Juiz de Fora, Barbacena, Varginha, Três Pontas, Machado, Cambuquira, Pouso Alegre. José Antônio de Melo está assistindo. Seja bem-vindo, pastor querido, servo do Deus Altíssimo. Seja bem-vindo, povo de São Paulo, Paraná, povo bonito do Amazonas, povo do Maranhão, Belém do Pará. Deus abençoe Belém do Pará. Deus abençoe vocês aí no Rio Grande do Norte, meu querido Natal, minha bela Fortaleza, meu Recife, que eu não esqueço nunca. Bom Dia Espírito Santo. Brasil! É da Bahia para o Brasil, na palavra dele mesmo, missionário da Ordem de Cristo, um dos últimos do Brasil, Daniel de Oliveira. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira, volume 1 ou volume 2, ou ICB Bahia. Gravou? Ou vá lá no YouTube também. Dê o seu ok. Se inscreva, me ajude. Compartilhe aqueles programas, principalmente o do dia 7 de setembro. Tá bem? Dê lá o seu ok. Se inscreva. Eu tenho 204 programas gravados. O de ontem eu ia gravar também, mas teve um problema aqui na rede que o nosso celular desarmou e não teve jeito de recuperar.
mas o de hoje eu quero colocá-la no YouTube, porque hoje era 2 horas da madrugada, rapaz. Estou pelo Face, Rádio Cruzeiro, Bispo. Que bom, Antoniette. Deus abençoe. Aí não cai, não é? Aí não cai. Deus abençoe. De Brasília, Antoniette, pastora, ligada conosco. 2 horas da madrugada, eu acordei com a voz do Espírito falando comigo. Roubará o homem a Deus? E aquela voz ficou em minha memória. Eu levantei, era 2 horas, não consegui mais dormir. E o Espírito Santo falando comigo, roubará o homem a Deus? Deus me deu sensibilidade para compreender o que o Senhor estava me revelando. Aí o Senhor me leva em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. E depois Malaquias, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia e vamos saber por que veio a mim esta voz espiritual. Deus me deu sensibilidade desde a minha infância para ouvir a voz do Senhor e para entender o que Ele quer, o que Ele irá realizar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. E depois Malaquias 3. Abriu a sua Bíblia, não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Não importa quem você é. Deus procura os fiéis da terra. Se Deus procura, porque é difícil encontrar, mas que Ele encontre alguém para guardar os princípios, os estatutos, os mandamentos, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Viu, Ana Cláudia? Está entendendo, Aninha? Deus procura os fiéis. E se está na Bíblia, Deus permitiu Paulo escrever, não foi só para os irmãos da cidade de Corinto, é também para nós no Brasil no século 21, porque a palavra ela é de geração a geração, ele não muda e ele não volta atrás. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Passará o céu, a terra, mas a palavra dele não há de passar. O que ele falou é princípio, é lei para todo ser humano. São 5 horas e 38 minutos. Atenção, Brasil, para 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 9 e 10. Não sabeis, porque o povo de Corinto já sabia. Ele estava apenas relembrando eles, dizendo, não sabeis que os injustos, aquela pessoa que não é justa, aquela pessoa que é vulgar, aquela pessoa que é ruim para ela, para a família, para amigos e parentes, injustos. Não tem justiça dentro dela. A Bíblia diz que Jó era reto, sincero, temente a Deus e desviava do mal. A Bíblia diz que Simeão também era um homem justo. A Bíblia diz que José, o marido de Maria, também era um homem justo. A justiça limpa.
é fruto do Espírito em nós. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Misericórdia. Não serão salvos. A injustiça levará muita gente para o inferno. Por isso que nós temos que ser justos. Aí vejam o versículo 10. Este versículo 10 aqui me incomodou. Não erreis. A Bíblia manda a gente não errar. Não erreis. Mas se porventura errar e confessar e pedir misericórdia, ele perdoa. Como ele disse a Madalena, vai e não peques mais. Dicionário Daniel de Oliveira, o que é pecado? Vou lhe explicar. É transgressão da lei. Seja a lei dos homens ou a lei de Deus. Toda transgressão de lei é pecado. Mexe nos princípios estabelecidos, mexe naquilo que Deus já determinou. Ele não muda suas normas, leis, regras, estatutos e palavras. Não erreis. Nem os devassos, devassidão, tipo de pecado, práticas imorais. Nem os idólatras, olha aí os idólatras aonde estão aqui, ó. Que é um idólatra? É aquele que troca Deus por um pedaço de madeira, um concreto armado, uma imagem de gesso, de ouro ou de prata, ou passa a idolatrar um animal, um carro, ou ser amante do dinheiro, passa a adorar Momo, ou Mamon, aliás, que é a mesma coisa também, o deus da orgia ou da ganância. Tem pessoas que por causa de dinheiro mata pai, mata mãe, falsifica, trai, abandona filhos. Então a Bíblia, os princípios de Deus são irrevogáveis. Devassos, idólatras, nem os adúlteros. O que é um adúltero missionário? É aquele que trai o marido, que trai a mulher? Também. Mas é aquele que adultera balança, aquele que adultera documentos. Adúlteros e adúlteras é aquele que adultera a palavra de Deus. Adúltero não é só aquele que adultera os votos do casamento. Não. A Bíblia diz adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus? Adulterar é tirar do nível, do prumo daquilo que ele estabeleceu, seus princípios e regras. Muitos adulteram o voto do casamento, outros adulteram o voto que fez nas águas batismais, então está incluído aqui também adúlteros. Nem os efeminados. E em seguida os sodomitas, que é a mesma coisa. Feminados e sodomitas, a mesma coisa. A mesma coisa. Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo e enxofre, porque quem mandava ali era a prática da pederastia e lesbianismo. Então já estão condenados. A Bíblia está falando, não é? Não é o Daniel que está falando, é a Bíblia. É a palavra, princípio de Deus. Deus fez tudo certo. Deus fez tudo certo. Deus não errou. Quando ele descansou no 7º dia, ele descansou na paz. Porque ele não errou. Ele viu que tudo foi bom. Capítulo 1 e 2 de
Gênesis. Nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os ladrões. Quem são os ladrões, missionário? É aquele que rouba o direito do órfão, o direito da viúva, o direito dos filhos, das crianças. Põe filho no mundo e não cuida. É um ladrão do direito da criança. Você vê aí muitos homens que abandonaram filhos, hoje está sofrendo e vai sofrer mais. Mesma coisa, mãe. Os ladrões, aquele que assalta banco, aquele que assalta a mão armada, que mata, que rouba, que estoura banco. Ladrão. Nem os avarentos. Quem são os avarentos, missionário? Os gananciosos, que atropela todo mundo, esquece dos princípios, esquece dos ensinos do pai, da mãe, da Bíblia, de Deus, e é avarento. Nem os bêbados, misericórdia, aquele que se embriaga, que blasfema, e que pega o dinheiro e gasta naquilo que não é pão. Bêbados, misericórdia. Nem os maldizentes, é aquilo que fica amaldiçoando a si mesmo, maldizendo de si, da família, do governo. Em vez de você falar mal, ore por eles. Você fica maldizendo, sua maldição que você lança para eles, volta para você. É a maldição adquirida também. O Senhor hoje está pregando doutrina. Não é doutrina, é ensino para a sua, a minha, a nossa salvação. Maldizentes. Agora, esta é uma palavra que me incomodou. Nem os roubadores. Qual a diferença do roubador para o ladrão? Coisa nenhuma. Mas o ladrão é aquele que assalta. O roubador é aquele que vai roubando por tabela. Mas para onde vai o idólatra, o efeminado? Para onde vai o sodomita? Para onde vai o bêbado? Vai também o roubador. Para onde vai o bruxo? Vai o idólatra. Lago de fogo e enxofre. Princípio de Deus. Já está estabelecido. Se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver misericórdia, lago de fogo e enxofre, aonde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. Roubadores. Vá lá agora para onde, missionário? Malaquias capítulo 3. É séria esta palavra. Por isso que Deus procura os fiéis da terra, rapaz. E lá no céu não entra nem ladrão, nem efeminado, nem idólatra, nem feiticeiro e nem roubador. Senão vai querer roubar o ouro do céu. Já está viciado. Lá não tem cachaça também não. Por isso lá não vai entrar os bêbados. Aí você vai para Malaquias, capítulo 3. Foi a frase que me incomodou na madrugada de hoje. Roubará o homem a Deus? Vejam o que foi que Deus falou pelo ministério de Malaquias. Depois que Israel estava vindo do exílio, Deus estava triste com Israel, porque Israel conhecia os princípios de Deus. Israel obedecia o que Abraão tinha implantado, Isaque, Jacó,
Pode ver que Jacó só tornou Israel depois que ele fez o voto da fidelidade que o seu avô já havia feito diante de Melquisedeque, depois da celebração da ceia do Senhor. Alguém pode dizer: Abraão foi dizimista fiel, sim. E Abraão viveu num período de graça também. Abraão não viveu em período de lei. O dízimo é antes da lei, durante a lei e depois da lei. É ordenança, é mandamento, é princípio de Deus de investir na obra dele, porque o poder pertence a ele, a honra e a glória. Pode ver que quando Abraão participou da Santa Ceia, pão e vinho, ele entregou o dízimo ao sacerdote, ao Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou. E aqui Israel estava em falha. Israel ontem, Israel hoje também, porque a palavra é de geração a geração. Roubará o homem a Deus. Vocês podem ver que lá em 1 Coríntios está escrito que o roubador não herda o reino de Deus. E em outras passagens da Bíblia, são princípios, são normas estabelecidas por Deus para o povo ser abençoado e salvo, e ser a luz do mundo, e ser o sal da terra. Eita! Deus está falando através do ministério de Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 8, aliás. Versículo 7. Capítulo 3, versículo 7 de Malaquias. Desde os dias dos vossos pais, Deus estava corrigindo o passado e o presente. Vós desviaste dos meus estatutos, da minha palavra, e não guardaste a minha palavra, minha doutrina, meus ensinos. Tornai-vos para mim. Olha que Deus falou, volta para mim. Ainda há um jeito. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Venham para mim, que eu volto para vós. Diz o Senhor dos Exércitos, o Criador, o Onipotente, aquele que comanda todos os principados e potestades. Mas vós dizeis, e se pergunta com cara de quem não sabe nada, em que havemos de tornar? Deus falando e lendo a mente humana e respondendo: roubará o homem a Deus? Deus fez uma pergunta a eles pelo ministério do profeta. E a pergunta de Deus foi ontem, hoje e amanhã: roubará o homem a Deus? Aí você vai lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, e veja lá a sentença dos roubadores, daqueles que querem dar calote em Deus, pernada em Deus, jogar capoeira em Deus, dar rasteira em Deus. Não, 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 não. Ele procura os fiéis da terra, que ele encontra em nós a diferença das diferenças, para continuar implantando na terra o seu reino, viu, Angelice Freitas? Roubará o homem a Deus?
Aí o próprio Deus responde ao homem, porque ele estava fazendo de inocente. Ele passou tantos anos no exílio e tinha esquecido dos princípios, como diz o versículo 7. Tornai para mim, volta para os meus princípios, leis e estatutos. Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Aí Deus fala. E aí Deus fala no que Israel estava roubando. E também muitos estão roubando nos dízimos e nas ofertas especiais. Dízimo não é estatuto de homem. Dízimo é princípio de Deus. Todo ser humano fiel, ele é dizimista, ele é ofertante. Sabia que hoje tem muitos hipócritas nos altares? Que ensina dízimo, que prega dízimo, mas são ladrões, e estão incluídos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Para onde vai o efeminado sodomita, o bêbado, vai ele também. Mas a palavra está falando, torna para Deus, se arrepende, pega o caminho correto, entra pela porta. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Dízimo é a 10ª parte de tudo que você ganha. Seja salário, seja qualquer uma outra renda. Mas missionário Daniel de Oliveira, eu sou empresário. Que beleza! É Deus quem te deu a inteligência para você ser um empresário. O empresário, o lojista, ele tem suas retiradas mensais. A não ser que a sua empresa é uma bagunça, como é a sua vida. Mas se é uma empresa organizada, todo mês ou de 2 em 2 meses, você tem sua retirada. Você tira ali 10 mil reais. 1.000 reais é do altar de Deus. Ouviu? Ou você come o seu e ainda come o que Deus te deu. Aí você está incluído na sentença lá de 1 Coríntios capítulo de número 6. Para onde vai o bêbado, o ladrão, o idólatra, o adúltero, vai também o roubador. Que não é assaltante, é um roubador querendo dar pernadas em Deus. É missionário, a quem eu devo entregar o meu dízimo? Lembram de Abraão? A quem Abraão entregou? A Melquisedeque, seu pastor. E ele o abençoou, Abraão. E se somos filhos de Abraão, temos que fazer o que Abraão fez, ser fiel e receber a bênção de quem ministra sobre nós. Pode ver que Abraão entregou o dízimo no dia da Santa Ceia. E Melquisedeque abençoou Abraão. É princípio, é estatuto, é lei. Dízimo é tão santo como as coisas santas que a Bíblia nos revela. Sabia que tem muitos pastores ladrões hoje nos altares, hipócritas, que pregam, ensinam, tem a retirada dele, tem o salário dele, a não ser que ele seja dono da igreja e que precisa prestar contas.
Quando você, meu irmão, minha irmã, foi entregar seu dízimo, pergunta ao seu pastor aonde ele entrega o dele. Ouviu o que eu te falei? Porque senão você estará entregando na mão de um roubador, de uma terra seca, de um arenoso. Missionário Daniel de Oliveira, o senhor é dizimista? Sempre fui, desde quando eu levantei a mão e segurei na mão de Jesus. Todas as minhas retiradas eu tiro o dízimo e mando para o meu sacerdote. E por telefone ele me fala: eu te abençoo, Daniel. Sempre fui, e seria muito hipócrita se eu pregasse e não praticasse. Cuida da sua salvação, meu irmão, minha irmã. Quando você for entregar o envelope do dízimo, viu? Pergunta ao seu pastor aonde ele entrega o dele. Porque às vezes é um roubador. Você não tem culpa, mas lá na glória ele não vai entrar. Ah, missionário Daniel de Oliveira, eu entrego meu dízimo aqui na minha igreja e falso. Tira de um bolso e coloca em outro. Tem que entregar ao sacerdote para ele liberar uma bênção para a sua vida. Porque senão os princípios de Deus serão adulterados. Roubará o homem a Deus? Por isso que muitas misérias têm entrado nos altares, porque às vezes aquele que está ali ensinando não é dizimista, é ladrão. Todos têm retirado e salário. A não ser que seja uma bagunça, que seja o dono da igreja. Para onde vai o sodomita? O bruxo, vai o roubador também. Pense nisso. Torna para Deus. Israel estava vindo do exílio, cheio de defeitos. Aí Deus falou através do ministério de Malaquias: não é assim, é assim. Não é do vosso jeito, é do meu jeito. Não é do princípio de vocês, é do meu princípio. Torna a mim, e eu tornarei a vós. Quando você entregar o envelope do dízimo, ó, pergunte lá ao seu pastor onde ele entrega o dele. Porque tem que entregar e receber a ministração sacerdotal. O senhor faz isto, missionário? Sim. Antes da oferta e aqueles que entregam em minha mão, eu libero a bênção de Deus. Pergunte aos que são fiéis. Deus está falando. Ele não quer que sejamos condenados com o mundo. Ele não quer nos condenar com o mundo. Ele quer que nós sejamos luz e sal deste mundo. Viu, Marinês? Viu, Luciene de Baci? Maria Catarina? Pergunta lá seu pastor, Catarina, aonde ele entrega o dízimo dele. Deixa ele ficar vermelho. Às vezes uma pergunta dessa põe ele na consciência e manda ele ler 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10 e pula lá para Malaquias. Era 2 da madrugada hoje. Espírito Santo me incomodou. Roubará o homem a Deus? Isto ficou na minha memória e eu não dormi mais.
Aí vieram estes versículos na revelação. Às vezes você é um empresário, mas tem sua retirada, a não ser que a sua empresa é uma bagunça igual você. Mas se você tem sua retirada, lá na contabilidade da sua empresa, sabe quanto você ganhou, toda a renda, entrega no altar e peça ao sacerdote que te abençoa. Peça, porque senão você vai estar incluído em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa do tesouro missionário. É a igreja, casa de Deus. Vai lá e fala para o seu pastor te abençoar, para que haja mantimento na minha casa. Que mantimento é este, missionário? É o IPTU que paga, é a luz que paga, é o aluguel que paga, é a manutenção daqueles que dependem ali da igreja e que vive, que tem a vida dedicada ao ministério, tudo administrado pelos estatutos da igreja, para que haja mantimento da minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. É Deus falando. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, uma bênção grande, aleluia. Aí alguém fala, por que o missionário Daniel é tão abençoado? Tenho dado lugar ao Espírito para ser. Tem procurado, a fidelidade tem preço. A fidelidade às vezes custa preço, renúncia. Por isso que ele procura os fiéis da terra para colocar a bênção, para iluminar este mundo fedorento. Diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela no céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela advenha maior abastança, e por causa de vós, te pachariai andecais, repreenderei o devorador. O devorador é um demônio. Você não dá para Deus. Sua filha gasta, seu filho, o carro quebra, o ladrão entra, a doença bate na porta. Você não dá para Deus o que é justo, vai dar para o diabo 7 vezes mais. A Bíblia está falando aqui do devorador. Quem é o devorador? É aquele que devora. Devora empresa, devora carro, devora fazenda, devora a vida da família. E aí, com maldição sois amaldiçoados, para que não vos consuma o fruto e a vide do campo não seja estéril, esterilidade. Pessoas que não prosperam na vida é estéril, porque nunca foi fiel, conhece a palavra, toma a santa ceia, mas não entrega o que a Deus pertence para a obra dele. Missionário Daniel de Oliveira, dinheiro salva? Não, mas ajuda. Repito, não salva, mas ajuda. Veja os frutos do Espírito. Vejam como diz a santa palavra de Deus. A fé sem obra é morta. Diz o Senhor dos exércitos: e todas as nações vos chamarão de bem-aventurados. Eita! Porque vós sereis uma terra deleitosa. Sabe o que é deleitosa? Que tem vida. Aleluia! Diz o Senhor dos exércitos. É Deus falando, terra.
E depois vocês continuam lendo, tá bem? Malaquias capítulo 3. Aonde eu devo entregar o meu dízimo, missionário Daniel de Oliveira, ao sacerdote que te abençoa. E se eu sou um empresário, como eu vou dar o dízimo da sua retirada particular? Eu devo entregar o meu dízimo de qual renda? Todas as rendas que você tiver. Seja fiel. Seja fiel. E peça ao sacerdote que te abençoe. E pergunta a ele aonde ele entrega o dízimo dele. Deixa ele ficar vermelho, garguejar, mudar de cor. Você estará ajudando ele. Que a Bíblia diz: tornai-vos para mim. Era 2 da madrugada e o Espírito Santo falou comigo. E falou forte. Roubará o homem a Deus? E o Senhor me levou em 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. Para onde vai o ladrão e o roubador? Tem diferença? E não tem. O ladrão é o que assalta. O roubador é quem dá calote. Para onde vai o ladrão? O roubador vai o efeminado, o sodomita, o adúltero, o idólatra e o bêbado. Lá no reino dos céus não entra. Foi estabelecido por Deus regras e princípios. Se está na Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Depois Deus me leva a Malaquias. Ah, missionário Daniel, a gente vive hoje no tempo da graça. Não. Dízimo é antes da lei. Foi no período de graça que Abraão deu a doutrina e entregou nas mãos de Melquisedeque. O dízimo é antes da lei, durante a lei, depois da lei. Então não tem para onde corrermos. O querer dar um calote em Deus, ou uma pernada em Deus, ou falar Deus sabe. Deus sabe que você é um roubador. Deus sabe também para onde você vai. Que estas palavras nos ajude, porque a Bíblia está falando: voltai para mim, e eu voltarei para vós. Malaquias 3, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Compartilhe este programa. Compartilhe este programa. Compartilhe mesmo. Muita gente precisa se despertar, porque senão é em vão as suas palmas. Muitos me dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Muitos estão no fracasso, na murrinha, mas a Bíblia está dizendo também: dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Entrega o que pertence a Deus ao sacerdote para te abençoar. Tá bem? Não, missionário, eu discordo do Senhor. Então pega a sua Bíblia e arranca a página de Malaquias 3. E arranca a página de 1 Coríntios, capítulo de número 6 também. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Faça um balanço, faça um acerto entre você e Deus. Volta para Ele, volta. Ele te ama. Quando você converteu, você dava o dízimo até do tempero que vendia na janela da casa, até do geladinho, do picolé, do sorvete. Por que deixou? Porque ouviu a voz do diabo. O diabo quer te levar para o inferno com ele, com os bêbados, os sodomitas, os efeminados e os idólatras e os bruxos. Ame a Deus. E quando você entregar o que é de Deus, pergunta lá seu pastor, sua líder, aonde ela entrega a parte que pertence a Deus. Ela vai falar para você: Deus sabe. Não. Deus sabe que às vezes
é um hipócrita. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Deus te ilumine. Coloque aí agora um copo com água. Coloque aí agora um pouquinho do azeite, a caneta que vai assinar papéis. Vamos falar com Deus, meu querido Brasil. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, oramos agora. Pai, obrigado porque hoje às 2h da madrugada o seu Espírito me acordou dizendo: roubará o homem a Deus. E isto falou forte dentro de mim. E o Senhor me levou em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 e Malaquias 3. Eu sei que tem outros textos na Bíblia, mas foram os textos que o Senhor me levou. Talvez este pastor que me ouve, esta diaconisa, este evangelista, este diácono, precisava ouvir esta palavra. Porque o Senhor não quer nos condenar com o mundo. O Senhor quer nos salvar. Mas às vezes, por causa da ganância, da avareza, muitos irão se perder porque tornaram avarentos. Mas que possa voltar à prática da fé e lembrar de onde caiu, aonde caiu, porque perdeu a dracma ou deixou o machado afundar. Abençoa o teu povo. Há promessas do Senhor de repreender o devorador. Há promessas de boa medida, recalcada e sacudida. Há promessas de cabeça erguida. A tua palavra não pode ser falsificada ou adulterada pelos homens. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Ainda que todos são mentira, mas ela é a verdade. Pai, ajuda-nos a andar na verdade, ou pelo menos esforçar para estarmos na tua presença. Eu abençoo os nossos ouvintes. Não importa se é padre, se é católico, se é pastor, se é diácono, se é diaconisa, se é evangelista, se é bispo, se é apóstolo, se é reverendo. Não importa se é membro, se é obreiro ou obreira, diácono ou diaconisa. Mas a tua palavra é para todos. Título não salva. Quem salva é a nossa fidelidade a ti. Eu abençoo todos os nossos ouvintes. Que este programa de hoje alcance milhares de pessoas. Sei que muitos não aceitam, reprovam, mas aqueles que são espiritualistas, que são espirituais, que têm sensibilidade, eles batem palmas e eles dão glória a Deus. O ladrão diz que nunca fez, mas o fiel diz que vai fazer, porque ele é fiel. Te pachar e canta lebais. Abençoa os nossos ouvintes. Eu consagro as águas, eu consagro o óleo, a caneta. Eu consagro os ouvidos daqueles que me ouvem, para que esta palavra desça ao coração e produza frutos dignos de arrependimento. Pai, abençoa o Brasil que me ouve, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania. Abençoa o teu povo.
o povo que se chama pelo teu nome. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? O que adianta ganhar tantas pessoas e perder a família? O que adianta ganhar tantos bens e glória da terra e não ter a coroa da vida eterna na glória? Eu estou abençoando os nossos ouvintes que me ouvem por esta cadeia de rádios, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa. Tá bem? É um programa muito profundo, muito sério, de muita responsabilidade. Mas compartilhe. É para a salvação de almas. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Sempre há tempo de dizer: tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Procure o seu sacerdote que te abençoa. Tá bem? Peça uma bênção, consagre o seu santo dízimo. E viva com a consciência em paz. Um abraço. Shalom. 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 Terça-feira eu volto.